Cícero, o sonho de Cipião. Como eu tivesse chegado à África, tribuno militar, como sabeis, a serviço de Mânio Manilho, junto à 4ª Legião. Nada me foi mais urgente do que encontrar o rei Massinissa, amicíssimo de nossa família por justos motivos. Quando cheguei a ele, tendo-me abraçado, o velho chorou, e um pouco depois levantou o olhar ao céu e diz: rendo-te graças, sumo sol, e a vós, restantes habitantes do céu, porque antes que eu migre desta vida, avisto no meu reino e nestes tetos Públio Cornélio Cipião, com cujo nome mesmo me reanimo. E assim, nunca se afasta de minha alma a memória daquele varão, ótimo e muitíssimo invicto. Depois eu a ele, de seu reino, ele a mim, da nossa república, inquiriu, e muitas palavras havidas de lá, e de cá, passou-se aquele dia para nós. Então, tendo nós recebido o régio aparato, levamos a conversa adiante até alta noite, com o velho falando, nada senão do africano, e lembrando de tudo dele, não só dos feitos, mas também das coisas ditas. Depois, quando nos separamos para deitar, a mim, tanto cansado do caminho, quanto quem tivesse vigilado até alta noite, o sono abraçou mais cerradamente do que costumava. Este africano, creio na verdade, a partir do que tínhamos falado, acontece de fato ordinariamente que nossas reflexões e conversas provoquem algo no sono, tal qual Ênio escreve de Homero, de que, sem dúvida, muito frequentemente em vigília, costumava refletir e falar. Mostrou-se a mim naquela forma que me era conhecida, mais a partir de sua imagem do que a partir dele próprio. Quando o conheci, de fato tremi, mas ele diz: sê de ânimo e deixa o temor, Cipião, e o que eu disser transmite a memória. Vês aquela urbe que, coagida por minhas ações a obedecer ao povo romano, renova antigas guerras e não pode repousar? E mostrava Cartago de um certo lugar elevado e cheio de estrelas, iluminado e claro, a qual tu vens agora quase soldado para sitiá-la. Cônsul, nestes 2 anos, destruí-la-ás, e terás esse cognome, causado por tuas ações, que tens até aqui, hereditário de nós. E, quando tiveres destruído Cartago, tiveres marchado em triunfo, e tiveres te tornado censor, e tiveres percorrido como embaixador o Egito, a Síria, a Ásia e a Grécia, serás eleito, 2ª vez cônsul, estando ausente, e concluirá a maior guerra, arruinarás Numância. Mas, quando tiveres sido levado em carro ao Capitólio, encontrarás a república perturbada por projetos de meu neto,
Aqui, africano, convém que tu mostres a pátria lume de alma, e teu engenho e conselho, mas desse tempo vejo como que o mancipe te via dos destinos, pois, quando tua idade houver convertido 8 vezes, cada uma das 7 idas e vindas do sol, e estes 2 números, dos quais um e outro é tido como pleno, um por uma causa, outro por outra, tiverem completado no circuito natural, a soma para ti fatal, a ti somente e a teu nome, toda a cidade se voltará, em ti o Senado, em ti todos os homens de bem, em ti os aliados, em ti os latinos fixarão a vista. Tu serás o único em que a salvação da cidade possa se apoiar e, para não se dizer muito, convém que restaures, ditador, a república, se tiveres evitado as ímpias mãos dos parentes. Aqui, como Lélio tivesse gritado e os outros tivessem gemido mais veementemente, levemente rindo, Cipião diz: Xi, peço que não me desperteis do sono e que um pouco mais ouvi o restante. Mas, para que sejas africano, mais ardoroso para guardar a república, tem como certo a todos que tenham conservado, ajudado, aumentado a pátria a ver no céu um lugar definido, onde felizes gozem de vida eterna. De fato, nada há aquele principal Deus que rege todo o mundo, que aconteça na terra mais aceitável do que assembleias e reuniões de homens, unidas pelo direito, que são chamadas cidades, os dirigentes dessas e guardiães, tendo partido daqui, para cá, voltam. Aqui eu, ainda que estivesse aterrado, não tanto por medo da morte, quanto por medo das insídias dos meus, perguntei, contudo, viveria ele próprio e meu pai Paulo, e outros que nós pensávamos mortos. Ele diz, mas, ao contrário, vivem estes que voaram dos vínculos dos corpos, como de cárcere. A vossa que se diz vida é morte, porque tu não olhas teu pai Paulo, que vem a ti. Quando ouvi, derramei na verdade um poder de lágrimas, e ele, tendo-me abraçado, beijando, proibia chorar. E eu, logo que, reprimido o choro, comecei a poder falar, digo, por favor, Santíssimo e ótimo Pai, já que esta é vida, como ouço o africano dizer, por que me demoro na terra? Por que me não apresso a vir aqui junto a vós? Não é assim, diz ele, se esse Deus, de quem é todo este templo, que avistas, não te tenha liberado dessas cadeias do corpo, aqui não pode estar aberta a entrada a ti. De fato, os homens foram gerados por esta lei, que guardassem aquela esfera que vês, no meio deste templo, a qual se diz terra, e a eles foi dado alma, a partir daqueles fogos eternos, que chamais astros e estrelas, que esféricas e redondas, animadas por mentes divinas, perfazem seus circuitos e órbitas com celeridade admirável. Por isso, tanto a ti, Públio, quanto a todos os homens pios, a alma deve ser retida, em custódia do corpo, e sem ordem desse Deus, pelo qual ela vos foi dada, não se deve migrar da vida humana, para que não pareçais ter evitado a função humana, designada pelo Deus. Mas assim, Cipião, como este teu avô, como eu que te gerei, cultiva a justiça e a piedade, que, quando grande nos pais e parentes, então é máxima na pátria. Essa vida é via para o céu, e para esta reunião, daqueles que já viveram, e afrouxados do corpo, habitam aquele lugar que vês. E esse era um círculo luzente de esplendidíssimo candor, entre chamas, que vós,
como recebestes dos gregos, denominais círculo lácteo, a partir do que todas as coisas restantes a mim, que contemplava, pareciam pré-claras e maravilhosas, e essas eram estrelas que nunca vimos a partir deste lugar, e essas magnitudes de todas que nunca suspeitamos haver, das quais havia aquela menor que, mais distante do céu, mais próxima da terra, luzia com luz alheia, e as esferas das estrelas venciam facilmente a magnitude da terra. Já a própria terra pareceu-me assim pequena, que tive pesar de nosso império pelo que tocamos, como que um ponto dela. Como olhasse mais, diz o africano. Por favor, até quando tua mente estará fixa no solo? Não vês a que templos viestes? A ti, tudo foi conectado em 9 círculos, ou antes esferas, das quais uma só é celeste, a mais afastada, que abraça todas as outras, o próprio sumo Deus, que retém e contém as outras. Nesta estão fixos aqueles cursos eternos das estrelas que são girados, a qual estão sujeitas as 7 esferas, que são retrovertidos em movimento contrário e para o céu. Destas, aquela que na Terra denominam Satúrnia, possui uma única esfera. Depois, é aquele fulgor, próspero e salutar ao gênero humano, que se diz de Júpiter. Então, aquele rútilo e horrível a terra que dizeis marcial. Depois abaixo o sol obtém quase a região média, condutor principal e moderador dos restantes lumes, mente e temperança do mundo, com tanta magnitude que, com sua luz, lustra e completa todas as coisas. A este como companheiros seguem os cursos, um de Vênus, outro de Mercúrio, e no ínfimo círculo a lua incendiada pelos raios do sol é girada. Abaixo já nada há, senão mortal e decaído, exceto as almas dadas ao gênero humano, por mercê dos deuses. Acima da lua, todas as coisas são eternas, pois aquela esfera que é média e nona, a terra, nem se move e é ínfima, e para ela são levados todos os pesos por sua atração. Como eu a olhasse estupefato, quando me refiz, digo, que este som, tanto e tão doce, que é que enche meus ouvidos? Ele diz, este é aquele que, unido por intervalos desiguais, mas, contudo, em determinada proporção, distintos racionalmente, realiza-se por impulso e movimento de seus próprios círculos e, temperando agudos com graves, harmoniosamente, realiza várias sinfonias. De fato, tamanhos movimentos não se podem impelir em silêncio, e a natureza sustenta que os extremos soem gravemente, de uma parte, de outra agudamente. Por isso, aquele sumo curso estelífero do céu, cuja conversão é mais concitada, move-se com som agudo e excitado, e este da lua é ínfimo, com som muitíssimo grave, pois a terra, nona esfera, permanecendo imóvel, está fixa sempre em um só assento, tendo encerrado um lugar no meio do mundo. Estes 8 cursos, em que a força de 2 é a mesma, 7 realizam sons distintos, por intervalos, número que é como que o nó de todas as coisas, algo que os homens doutos, tendo imitado com cordas e cantos, abriram para si, à volta a este lugar, como outros que, com engenhos superiores, cultivaram na vida humana dos divinos estudos. Os ouvidos dos homens, repletos deste som, ensurdeceram-se. Nenhum sentido é mais embotado em vós, como quando o Nilo precipita-se dos montes mais altos, aquela que se denomina Catadupa. Aquela gente que habita aquele lugar carece do sentido de ouvir,
por causa da magnitude do som. Na verdade, este som é tamanho, pela incitadíssima conversão de todo mundo, que os ouvidos humanos não podem captar, como não podeis olhar contra o sol, e pelos raios dele, vossa agudeza de sentido é vencida. Eu, admirando estas coisas, levava, contudo, continuamente os olhos à terra. Então, o africano diz: percebo que tu contemplas ainda agora a sede e morada dos homens, que se te parece pequena, assim como é. Observa sempre estas coisas celestes, despreza aquelas humanas. Tu, de fato, que celebridade da fala dos homens, ou que glória, a ser esperada, podes conseguir, vez que se habita na terra, em locais raros e estreitos, e nesses mesmos, como que manchas onde se habita vastas soledades entrepostas, e que aqueles que moram na terra não só estão assim interrompidos, que nada entre eles possa se derramar de uns para outros, mas que estão em parte oblíquos, em parte transversos, em parte ainda adversos a vós. Desse certamente nenhuma glória podeis esperar. E distingues a mesma terra, como que cingida e circundada por alguns cinturões, dois dos quais ao máximo diversos entre si, e nos próprios vértices do céu, de uma e outra parte, apoiados, vês que se endureceram com a geada, e que aquele no meio muitíssimo se abrasou com o ardor do sol. Dois cinturões são habitáveis, dos quais aquele austral em que os que se detêm imprimem vestígios contrários a vós, em nada ao vosso gênero, e aquele outro, submetido ao aquilão, que habitais, distingue em quão tênue parte vos toca. De fato, toda a terra, que é habitada por vós, apertada nos vértices, nos lados mais ampla, alguma pequena ilha foi derramada em volta daquele mar, que chamais Atlântico, que chamais grande, a este chamais na terra oceano, que, contudo, vês, com tamanho nome quanto é pequeno. A partir destas mesmas terras cultas e conhecidas, acaso teu nome ou de algum dos nossos pôde transcender este Cáucaso que distingues, ou atravessar a nado aquele Ganges? Quem ouvirá teu nome nas restantes partes do Oriente, ou nas últimas do Sol, que se põe do Aquilão ou do Austro? Amputadas estas, distingues na verdade em quantas estreitezas vossa glória quer se dilatar. E esses mesmos que falam de nós, por quanto tempo falarão ainda? E além disso, caso aquela prole dos homens futuros deseje em seguida transmitir aos pósteros os louvores de cada um dos nossos, recebidos os pais, contudo, por causa de inundações, incêndios da terra, que é necessário acontecer em certo tempo, não só, não eterna, mas nem glória duradoura, também podemos alcançar. E que interessa que haja uma fala de ti, daqueles que nascerão depois, quando nenhuma tem havido daqueles que nasceram antes, homens que foram não menos numerosos e certamente melhores. Sobretudo quando, junto a esses mesmos, dos quais pode-se ouvir nosso nome, ninguém possa alcançar a memória de um só ano. Os homens, de fato, medem vulgarmente pelo retorno do sol, isto é, de um só astro, e como ao mesmo ponto de onde uma vez partiram todos os astros, tenham retornado e tenham repetido a mesma descrição de todo o céu, em longos intervalos, então aquele pôde se chamar, na verdade, ano que volta, em que a custo ousaria dizer quão numerosas gerações humanas sejam contidas, pois, quando outrora o sol foi visto faltar e extinguir-se aos homens, quando a alma de Rômulo penetrou neste mesmo templo e,
quando dessa mesma parte o sol, nesse mesmo tempo, segunda vez tenha faltado, então todos os signos e estrelas chamados de novo ao princípio tenha um ano completo. Saiba, na verdade, que a 20ª parte desse ano ainda não foi convertida. Por isso, caso tenhas perdido a esperança de voltar a este lugar em que os grandes e excelentes homens têm tudo, de quanto afinal é essa glória humana que pode a custo pertencer a uma exígua parte de um só ano. Portanto, se quiseres olhar ao alto e contemplar esta sede morada eterna, nem te entregues às falas do vulgo, nem ponhas esperança das tuas coisas em prêmios humanos. É mister que, por seus encantos, a própria virtude atrai até ao verdadeiro decoro. O que outros falem de ti, eles mesmos vejam, mas falarão contudo. E toda aquela fala tanto se cinge por estreitezas destas regiões que vês. Nunca acerca de alguém foi perene, quanto se enterra pela morte dos homens, quanto se extingue pelo esquecimento da posteridade. Como ele tivesse dito essas coisas, eu digo, eu na verdade africano, visto que aos que tiveram merecimento da pátria, como que um caminho está aberto ao acesso do céu, ainda que desde a infância não faltei ao vosso decoro, pelas marcas do caminhar do Pai, e pelas tuas. Agora, contudo, exposto tamanho prêmio, esforçar-me-ei muito mais vigilantemente. E ele, tu, na verdade, esforça-te, e assim, tem que tu não és mortal, mas este corpo. De fato, nem tu és isso, que essa forma declara, mas a mente de cada um é esse cada um, não essa figura que se pode mostrar com o dedo. Portanto, que tu és Deus, fica sabendo, visto que Deus é que vige, que sente, que lembra, que provê, que tanto rege, modera e move esse corpo a que foi preposto, quanto aquele principal Deus, este mundo, e, como o próprio Deus eterno, move o mundo mortal a partir de alguma parte, assim a alma, sempre eterna, move o frágil corpo. Pois o que sempre se move é eterno, o que leva movimento a algo, e o que é agitado, ele mesmo, de outra parte, quando o movimento tem fim, é necessário tenha fim de viver. Portanto, somente o que se move por si, porque nunca é abandonado por si, nunca então deixa de mover-se e, além disso, as outras coisas que se movem a esta fonte, este princípio de mover. Por princípio, nenhuma origem há, pois, a partir de princípio, surgem todas as coisas, e ele mesmo a partir de nenhuma outra coisa pode nascer, nem de fato haveria esse princípio, que se geraria de outro lugar, porque, se nunca surge, não morre então alguma vez, pois o princípio extinto, nem ele mesmo renascerá de outro, nem a partir de si criará outro, se contudo é necessário do princípio todas as coisas nascerem. Assim, acontece que o princípio do movimento seja a partir disso que ele mesmo se move por si, e isso nem pode nascer, nem morrer, ou então é necessário caia todo o céu e toda a natureza também pare, nem se encontre alguma força pela qual, de primeira impulsionada, se mova. Como, portanto, esteja patente que é eterno isso, que se mova por si mesmo, quem é que pode negar que esta natureza foi atribuída aos ânimos? Sem ânimo é então tudo que se agita, por impulso externo, e o que é animal, isso seja movido por moto interior e seu, pois esta natureza e força é própria do ânimo, que se é única de todas as coisas que se pode mover, de si mesma, certamente nem nascida é, e é eterna. Esta exerce tu,
nas melhores coisas e são os melhores cuidados acerca da salvação da pátria, pelos quais agitado e exercitado o ânimo, voará mais velozmente a essa sede morada sua. E fará isso mais rapidamente, se já, quando esteja recluso no corpo, elevar-se para fora. E, contemplando aquelas coisas que estejam fora, separe-se quanto possível do corpo, pois os ânimos daqueles que se entregaram às volúpias do corpo e apresentaram-se como que serventes delas, e por impulso de libidos, que obedecem às volúpias, violar os direitos de deuses e de homens, escapados dos corpos, revolvem-se em torno da própria terra e não voltam a este lugar, senão inquietados por muitos séculos. E foi-se, eu libertei-me do sono.